Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 37 minutos. Manhã Bandeirantes está chegando nesta sexta-feira, 15 de março de 2024, depois do Circuito Imobiliário, que volta na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota e todo o timaço do Circuito Imobiliário. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até as 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, na central técnica com Danilo Capucci, com a sua participação pelo nosso WhatsApp, já liberado a partir de agora para você mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua informação pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Liberada também a nossa transmissão do nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Inscrevendo-se, você consegue também mandar a sua mensagem de texto aqui no nosso espaço, no nosso chat, para participar desse Manhã Bandeirantes, que conta com a presença de Tiago Prudente. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sextou, hein? Com muito calor, termômetros do Cepagre da Unicamp marcando 30 graus e meio em Campinas. 30 graus e meio, nem 11 da manhã. Estamos ainda com a máxima hoje prevista para chegar próximo aos 35 graus. Achou muito? Pois saiba que a onda de calor vai ser ainda maior no final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a chegada da onda de calor ao interior de São Paulo. As temperaturas mais altas devem atingir a região no final de semana. E atenção, a máxima pode chegar próxima aos 40 graus. Na região metropolitana de Campinas, a máxima hoje 35 graus, podendo subir nos próximos dias, segundo o Cepagre da Unicamp. E apesar da massa de ar seco, que atuou na região nos últimos dias, ter perdido força, outros fatores impedem o avanço de frentes frias, resultando na manutenção e intensificação do quadro de temperaturas elevadas. Até o momento, não há previsão para o predomínio de temperaturas mais amenas. E para hoje, pelo menos, também não tem previsão de uma chuva para dar aquela acalmada, aquela melhorada no nosso calorão e na qualidade do ar. Para sábado, as condições variam entre predomínio de sol e sol parcialmente nublado. No domingo, aí sim, há previsão de pancada de chuva e temporais associados a chuvas localmente intensas e volumosas. Então, domingo, Campinas pode ser atingida por um temporal. Mas hoje e amanhã, prepare-se para as altas temperaturas. São 10 horas 40 minutos. A Prefeitura de Campinas desocupou um casarão histórico que estava invadido no centro da cidade há muito tempo e que conseguiu, depois de ingressar na justiça com um pedido, a retirada de famílias que ali ocupavam essa área no centro. Esse casarão foi a moradia do primeiro bispo de Campinas. Em 30 segundos, o Manhã Bandeirantes fala sobre esse assunto e conversa inclusive com as autoridades que estiveram à frente dessa desocupação. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19 97102 1493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. 10 horas 41 minutos. A Prefeitura de Campinas realizou ontem a desocupação de um casarão histórico invadido no centro da cidade. A ação foi executada em conjunto pelas Secretarias de Justiça, de Cultura e Turismo, que são da mesma pasta, e ainda a Secretaria de Segurança Pública, com equipes da área de urbanismo e serviços públicos. Foram mais de 30 profissionais participando da desocupação desse casarão que fica no cruzamento da Sacramento com a Marechal Deodoro. A estimativa era de que pelo menos
12, 13 pessoas viviam ali em situação degradante, inclusive utilizando uma fiação elétrica improvisada no chamado gato e a água também com ligações clandestinas. Esse prédio passa por um processo para tombamento histórico e o risco dele estar nessas condições e pegar fogo era iminente, segundo o pedido oferecido pela administração municipal à Justiça. O repórter Everton Ramos esteve presente com exclusividade durante essa desocupação e conversou com o Cláudio Pires, secretário adjunto de Justiça, que traz mais detalhes sobre o pedido da Prefeitura, o que foi acatado pela Justiça e os próximos passos dessa desocupação. Hoje é o cumprimento de um mandado de desocupação em razão de uma ação civil pública movida pela Prefeitura de Campinas. Se trata de um casarão histórico em processo de tombamento e há necessidade de preservação, né, desse patrimônio histórico e cultural da cidade de Campinas. E em razão disso a Prefeitura entrou com uma ação, pediu um mandado concedido pelo juiz da vara da Fazenda Pública para que se fosse retirado os ocupantes do local. Então a Prefeitura está retirando os invasores e agora este imóvel fica de responsabilidade do proprietário para que haja o restauro e a conservação dele. Ele está em um processo de tombamento, foi isso que o senhor comentou, então deve se tornar um patrimônio histórico da cidade ou são coisas diferentes? Sim, o processo de tombamento, o encerramento dele, se decreta o imóvel como um patrimônio histórico cultural da cidade de Campinas. Aqui é a residência que pertenceu ao primeiro bispo da cidade de Campinas, em razão disso tem toda uma relevância histórica, cultural, e é necessário se preservar essa imagem e essa cultura de Campinas. Houve intimações ao proprietário e até o momento ele não havia se manifestado. Hoje vocês tomaram conhecimento da parte dele, é isso? Na verdade, esse imóvel tem uma série de problemas registrais em relação à propriedade dele, e por isso a inércia por parte dos proprietários permitiu que esse imóvel fosse deteriorado ao longo do tempo e exigiu da Prefeitura uma ação rápida e eficaz. O que a Prefeitura alegou para a Justiça para que pudesse ter essa ação aqui dos problemas encontrados lá dentro? Veja, como as imagens mesmo podem demonstrar, esse imóvel se encontra num estado de conservação extremamente precário. Nós encaminhamos equipes da Defesa Civil, onde foi verificado que o imóvel corria risco de incêndio. Então, não só a deterioração do imóvel, mas poderia haver a perda desse patrimônio cultural histórico da cidade e expor em risco as pessoas que estão ocupando o imóvel de maneira irregular. Esse foi Cláudio Pires, secretário adjunto de Justiça. A questão de segurança pública também foi fundamental para essa decisão da administração pública. Muitos eram os pedidos dos moradores do entorno, de uma área central que a gente sabe que está em processo de degradação e que as denúncias, as reclamações para a Guarda Municipal iam se acumulando. O Everton Ramos conversou também com o subcomandante interino da Guarda Municipal, o Willer Silva, que fala a respeito da frequência de pessoas em situação de rua com um consumo muito visível para os vizinhos de entorpecentes, principalmente do crack, e um entra e sai durante toda a madrugada desse casarão. A parte de dentro, até por uma casa que é frequentada por moradores de rua, a gente tem uma situação degradante, né? Fiação expostas, não existe cano, sujeira, tudo que você pensar de degradação é dentro do imóvel. Vivem de forma bem precária lá dentro. E todas as pessoas, não tem um ou outro local que não esteja de forma precária lá. E já era um local que vinha sendo motivo de muita reclamação dos moradores aqui da região. Essa operação realizada hoje é uma operação para acabar de fato com isso, né? Nós começamos com os patrulhamentos constantes aqui. A gente já tinha ciência que nessas casas a gente tinha evasão de moradores de rua, e aí, quando a gente tem essa situação, a gente sempre sabe que, né, ali tem consumo de droga, tráfico de droga, além de outros riscos eminentes de crimes. A gente tem 2 faculdades na remediação desses imóveis, um fluxo de pessoas e principalmente mulheres no horário noturno, o que ensejava uma insegurança tremenda aqui nessa região. Nós fazíamos as abordagens diárias, o patrulhamento diário, mas acabava sendo paliativo a essas alterações porque sempre havia as invasões. Com os processos correndo dentro da prefeitura, hoje é o definitivo. Hoje nós vamos retirar o restante das pessoas que estão dentro dessas residências, já foram retirados.
vamos recolher todos os entulhos que tem dentro das residências, vamos fazer o emparedamento para que não haja novas invasões e que a gente de fato traga de novo a questão de segurança dessa região por conta desses imóveis. Para finalizar, foram encontradas 7 pessoas que estavam aí dentro hoje, né? A gente sabe que é uma quantidade muito maior, principalmente à noite. Alguma ofereceu algum tipo de resistência para sair do local? Não. Como eles já tinham tomado ciência de uma ação judicial e de uma decisão judicial, eles já estavam cientes que na data de hoje eles teriam que deixar de fato, em definitivo, as 2 residências, né? Temos uma residência aqui na Sacramento, numeral 259, e temos aqui a Casa da Marechal Deodoro, 1136. Então eles já estavam informados, quando a gente chegou, a gente só fez os trâmites, todos eles foram muito corteses, foram todos eles averiguados novamente, puxado o documento. Então não houve nenhum tipo de resistência. Agora, com a saída deles, o trabalho da prefeitura é tentar tirar um pouco de entulho que se encontra lá e, na sequência, ainda hoje, já o emparedamento de todos os acessos para que, como eu disse, a gente não tenha novamente as invasões. Subcomandante interino da Guarda Municipal, Willer Silva, citou ao Everton Ramos 2 endereços, mas, na verdade, trata-se de um único casarão dividido ao meio, com 2 entradas, uma pela Sacramento, outra pela Rua Marechal Deodoro. Há um processo já desde 2021 junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, que também enviou representante para essa ação de desocupação, na tentativa de tornar esse um espaço tombado pelo patrimônio público, e o proprietário deve manter a edificação em condições de estabilidade, segurança e salubridade, além de permitir acesso de fiscalização para a vistoria detalhada sobre seu estado de conservação. A Prefeitura afirma que o proprietário do imóvel foi notificado várias vezes pela Secretaria de Urbanismo, não tomou as providências para a preservação desse bem, como determina a legislação vigente, e vai arcar com as despesas do processo. Agora, a questão mais importante é o que fizeram com essas famílias. No momento da abordagem, haviam 2 mulheres grávidas. 2 mulheres grávidas estavam ali no casarão. Não se sabe se temporariamente, se elas viviam nesse espaço, mas a prefeitura afirma que as pessoas encontradas no local já são atendidas pelas equipes do SOS Rua, um serviço conveniado da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e recebem oferta de acolhimento voluntário no albergue municipal. É uma história, Tiago Prudente, que se arrastou por muito tempo. A princípio, com as portas lacradas, com tudo isolado, esse casarão deixa de ser um ponto de preocupação para aqueles moradores. E é um tipo de situação que eu acho que, no fundo, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. No fundo, ninguém tem muita razão. Por quê? Você tem um casarão que está abandonado desde sempre, ao que tudo indica, pelo histórico, inclusive passado pelos vizinhos. Há uma ocupação por moradores de rua que percebem ali um abrigo. O proprietário é notificado. Ele vai fazer o quê? Vai sozinho retirar os moradores em situação de rua? Obviamente que não. Chamar a polícia e a guarda municipal exige um cumprimento de mandado judicial, que foi o que aconteceu agora. Por outro lado, pessoas desamparadas, inclusive 2 mulheres grávidas, simplesmente joga as mulheres na rua, também é uma situação muito delicada. E quem vai arcar com os custos agora? Se ele se tornar um patrimônio público, o proprietário, ou um patrimônio histórico, o proprietário que viu o local ser degradado e vai alegar que foi degradado porque pessoas em situação de rua invadiram, ou o município que vai ter que pagar as obras por uma área particular? É uma discussão que ela já está, pelo menos desde 2021, se arrastando. E acho que ela não vai ter uma resposta tão óbvia daqui para frente não, viu, Tiago? Eu acho que vai dar uma pergunta aí, mas eu tenho a seguinte leitura desse caso. A culpa é do proprietário. Não é só esse casarão que está abandonado. Você olha muitos casarões abandonados por aí. E o próprio secretário levantou, o secretário adjunto, de que o casarão tem dívidas e dívidas. Não foi isso que ele disse? Sim. Oi. Então, assim, não é um problema novo da cidade de Campinas. O problema é que não se tem uma ação efetiva ou não se cumpre uma legislação para desapropriar esses casarões. A solução é essa. Eu não vejo outro caminho. Aí alguém vai dizer, mas é briga de herança, inventário. Meu amigo,
Azar de quem está na briga de herança, azar de quem está no inventário. As pessoas no entorno não podem ficar sofrendo porque não tem uma decisão e o local está abandonado. Então não dá. Imagina você, Heitor, você tem a sua casa, aí o seu vizinho é um casal de idosos, eles morrem, a família entra numa disputa ou decide não fazer o inventário porque é muito caro e o local fica abandonado. Vira um ponto de usuários de droga, de pessoas em situação de rua. Você vai ficar feliz com essa situação? Você tem alguma coisa a ver com o inventário ou com a herança da que aquela família discute? Absolutamente nada. E aí você vai sofrer as consequências disso, enquanto aquela família está bem distante dali? Enquanto o proprietário está bem distante dali? Então acho que a legislação precisa ser mais rígida nessa parte. Aí o pessoal fala, mas é propriedade privada. É propriedade privada, e quando você tem uma propriedade privada, você precisa cuidar daquela propriedade privada. Quando você tem um terreno, você precisa limpar ele, deixar ele fechado, para evitar problemas. E nesse caso, o que demonstra, e o histórico que vem sendo apontado, é que isso não foi feito. Vai tombar o casarão? Lindo, vai tombar o casarão. E o dono que não cuida hoje vai cuidar com o casarão tombado? Então, eu acho que é aquele ponto. A invasão das pessoas em situação de rua provavelmente aconteceu porque o casarão já estava abandonado. Não é de agora. Então, a gente tem esse ponto aí de inflexão. Ou a legislação tem que ser cumprida, eu sei que muito ouvinte vai falar, mas desapropriar? Desapropria, a prefeitura assume, vende o casarão para quem quer comprar, transforma num centro cultural, transforma em um equipamento da prefeitura, ou faz ali a venda e quita as dívidas do imóvel e repassa o imóvel para outra pessoa. O que não dá é para ficar ali parado ou dar um prazo para o dono. Fala, meu amigo, você tem esse prazo aqui para resolver esse problema. Porque o que não dá é a população daquele bairro ficar sofrendo, e não é uma pessoa, não é o vizinho do lado, o vizinho do outro, é o bairro inteiro que sofre. Então acho que é necessário medidas enérgicas. A prefeitura está fazendo a sua parte aí de fechar o local, tentar diminuir a criminalidade ali, mas é preciso ações mais efetivas, porque eu acho que o problema vai continuar. Não vai ter pessoas em situação de rua no casarão, mas o casarão vai continuar lá abandonado. E aí, sem dúvida nenhuma, quem está do lado fica um pouco mais aliviado por não estar ali do jeito que estava, mas não é a solução que quer, que é uma solução definitiva para aquele local, né, Heitor? Escancara a situação imobiliária da região central de Campinas. Nós cobrimos no ano passado a ocupação de um outro casarão, de um outro espaço que também está em degradação, embora o proprietário afirme que não, que o local está ali fechado, mas que tem planos para ele. Mostra visivelmente que espaço o centro da cidade tem, seja para a área cultural, seja para planejar moradias mais populares, seja para outros projetos que revitalizem a região central. É necessário. E aqui ninguém está defendendo a ocupação desse casarão por parte dos moradores em situação de rua. Mas se você tem um problema grave com pessoas, muitas delas no vício do crack, você tem uma série de imóveis desocupados, é um caminho natural que a pessoa que está ali dormindo embaixo de uma marquise, que está dormindo na escada da catedral, procure um desses imóveis. Então, melhorar a condição do centro passa também por observar todos esses imóveis que ali estão fechados. Esse foi um passo, mas ainda tem muita caminhada pela frente para, de fato, o centro voltar a ter vida. Ainda mais num período noturno que as pessoas têm medo de passar pelo centro. Não é nem só de frequentar um bar, de eventualmente uma loja que fica aberta até mais tarde. Às vezes é medo de passar de carro pelo centro mesmo da cidade, Thiago. Eu não passo de carro, nem se eu puder evitar passar, eu evito. Porque por que eu vou me arriscar? E tem um ponto aqui, Heitor, que eu esqueci de citar. O judiciário também tem responsabilidade nessa situação. A demora em dar decisões, a demora em resolver casos, por exemplo, de disputa de heranças na justiça, e eu acho que o judiciário tem que entrar em ação. Tá disputando herança, tem casarão abandonado, tem terreno abandonado, tem que fazer quem está em disputa cuidar desses locais.
porque senão é muito difícil também, é uma situação complicada. Aí o poder público fica amarrado, o judiciário finge que não é com ele, e aí vai tocando, o morador fica sofrendo, então é um assunto complexo. O problema é que toda vez que a gente toca nesse assunto, e aí entra um ponto central, de achar uma solução definitiva para essa situação, porque é uma situação grave, e não é só uma situação da cidade de Campinas, né, Heitor? Se você circular por grandes cidades brasileiras, você vai encontrar situações muito parecidas. Então a gente tem que... Vou colocar um exemplo aqui em São Paulo, de um bairro nobre onde acontece isso. O bairro do Morumbi. O bairro do Morumbi tem mansões abandonadas. E aí não tem pessoas em situação de rua invadindo, porque as pessoas impedem que isso aconteça. A região central de São Paulo também tem imóveis abandonados, e muitos em disputa judicial. Então é preciso de uma ação rápida para que isso se resolva. Eu queria saber de Jundiaí, porque Jundiaí sempre é um município meio fora da curva. Em Jundiaí tem muitos imóveis abandonados na região central ou não, Heitor? Não, a região central de Jundiaí, ela também não é um cenário perfeito, mas há um pouco mais, talvez, de controle por parte do Estado, por parte do município. Não tem um histórico assim. Claro, situações pontuais sim, mas nada próximo do que se vive em Campinas não, viu, Thiago? Então, eu acho que é preciso criar uma política fixa, detectar esses casarões, fazer a leitura do que está acontecendo e dar vida, né? Porque se a gente consegue que esses casarões sejam novamente ocupados ou tenham uma destinação, comércios, centros culturais, até famílias que voltem a morar nesses locais, sem dúvida nenhuma vai dar vida para esses locais, né, Heitor? O resultado é melhora na segurança, melhora da qualidade de vida naquele bairro da região central, e fora os outros benefícios que os vizinhos vão ficar com um sorriso de ponta a ponta, né? Porque finalmente aquele negócio abandonado foi resolvido. Então é sim uma política importante que precisa ter atenção do poder público. A gente só não pode entrar aqui numa briga ideológica, porque essas coisas, para entrar numa briga ideológica idiota, que é o nome que se dá, porque sem fundamento, sem discussão, uma briga rasa, é 2 palitos, né, Heitor? Ainda mais no Brasil de hoje. 10h59. O ouvinte participa conosco também sobre esse assunto. O Marco Silva Bedin diz que é muito caro o inventário dependendo do lugar. Nós não conseguimos pagar. E aí, às vezes, o proprietário pensa, compensa mais largar tudo do que ir pagando esse inventário. E a cidade faz o que quiser com o imóvel depois. Quando você recebe uma herança achando que vai ganhar um imóvel, vender, ganhar um dinheiro, aí você descobre que, na verdade, pode ter ganho um enorme problema. Tem mensagem de áudio também de quem conhece bem a região central de Campinas e está sempre participando conosco. Gostaria de falar sobre esse casarão. Na verdade, assim, como eu moro aqui no centro, a gente fica sabendo das histórias, né? Parece que até morreu uma pessoa dentro desse casarão, assassinada, e puseram fogo nessa pessoa, foi uma mulher. Aí quando você vai ali pela Barreto Leme, tinha lá um sebo chamado Casarão também, tá tudo fechado. 3 imóveis ali fechados, que pertencem à igreja. Na esquina um prédio também abandonado, né? Tiraram as janelas desse prédio. Então aquele pedaço ali tá totalmente degradado. Não é só esse casarão. Daí tem esse que eu falei para você, né? Que é esse sebo. E esses casarões aí, essas casas, pertencem tudo à igreja católica ali do Carmo. Ou da PUC, uma coisa assim. Eu sei que tá tudo ali abandonado. Até o prédio da PUC tá fechado também. Aquele da esquina ali da Barreto Leme com a Dr. Quirino. Então ali tá tudo parado ali, na verdade, né? Então é isso. Alexandro Centro, um abraço para vocês, bom final de semana. Muito obrigado, Alexandro de Oliveira, morador do centro de Campinas, conhece bem a região e fala com propriedade também dos problemas que ali vão se acumulando. Numa sequência aqui, giro das mensagens dos nossos ouvintes, a gente recebeu uma mensagem aqui agradecendo pela audiência, agradecendo pela participação. O Paulo Sérgio, ele nos enviou um vídeo e a história é a seguinte, gente, não posso acreditar que isso seja verdade, que está acontecendo no nosso Brasil. O vídeo é o seguinte, são pessoas
desesperadas pela fome, que estão pegando comida dentro de um caminhão de lixo. E aí ele traz um texto dizendo que é um absurdo isso acontecer. Vou reproduzir aqui. É um absurdo que isso aconteça, além de ser irritante, é um convite de guerra da nação brasileira. Como brasileiro, é melhor morrer na guerra com algum direito do que ver gente pegando comida dentro do caminhão de lixo. Isso é responsabilidade deste governo, ninguém aguenta mais tantas mentiras, enganadores. O vídeo é verdadeiro, mas é de 2021, Paulo Sérgio. É em Fortaleza, foi na porta de um supermercado no bairro Cocó, área nobre da cidade de Fortaleza. Um grupo de pessoas procura alimentos dentro de um caminhão de lixo. A imagem foi gravada por um motorista de transporte por aplicativo. Já foi amplamente divulgada essa imagem na época. Exatamente no dia 18 de outubro de 2021 foi quando esse registro foi feito. A sua indignação é a mesma de todos nós. É um absurdo você ver alguém tendo que pegar comida dentro de um caminhão de lixo. E claro que como você está preocupado com as pessoas, aí independente de se é o atual governo, se é o governo anterior, tenho certeza que seu coração foi tocado pelo absurdo que isso está acontecendo. Mas não é de agora, é de 2021 esse registro que você enviou para a gente da cidade de Fortaleza. É porque na sequência do vídeo, claro que aí tem algumas montagens de influenciadores dizendo: o governo Lula envia 125 toneladas de alimento a Cuba, e colocando como se essa cena fosse do que está acontecendo hoje. É muito recente, mas é de 2021, ainda durante o governo Bolsonaro. 11h03. O Edivalmir Massa também participando conosco. Ele diz o seguinte: cadê as igrejas defensoras dos fracos e oprimidos? Por que não doam seus bens para os necessitados? Narrativa é fácil, realizar é diferente. E ele questiona: Tiago, se isso for verdade, mas a esquerda não falou que a fome foi reduzida? É a explicação que nós trouxemos aqui, Edivalmir. O vídeo é verdadeiro, mas é de 2021. E se houver algum registro como esse atual, isso tem que ser sim motivo de, primeiro, muita tristeza e segundo, muita indignação. Mas temos que ser honestos com as datas e quando os fatos aconteceram. 11h04, certo, Tiago Prudente? Acho que é isso. E só para ressaltar, não foi a esquerda que disse que a fome diminuiu, né? O Instituto Fome Zero, que faz esse cálculo há muito tempo, aí alguém vai dizer, tá ligado ao governo, mas a gente usa dados do governo, seja ele um governo de direita, seja ele um governo de esquerda, em que a fome que atingia 33 milhões de brasileiros caiu para 20 milhões, em 2023, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. O problema está resolvido? Lógico que não, tem 20 milhões de pessoas passando fome no país ainda. Um grave problema que a gente tem que colocar aqui. Mas a nossa indignação não pode ser seletiva. Nossa indignação não pode ser ideológica. Então é aquilo que eu sempre pontuo aqui, a gente tem que ser coerente. É um absurdo 33 milhões de pessoas passando fome para um país que já tinha saído do mapa da fome, colocado pela ONU em 2014, ter voltado para o mapa da fome, é um absurdo, e é um absurdo que ainda 20 milhões de pessoas ainda estejam passando fome no Brasil. Não importa o governo de plantão, não importa se é direita ou se é esquerda, a gente tem que se indignar com a fome. E não usar a fome como forma de fomentar uma ideia política. Esse é o grande problema. A indignação, a sensação que eu tenho muitas vezes, não é com as pessoas passando fome, porque geralmente isso é muito longe da gente, isso está muito distante da gente. Está na nossa cidade, mas está distante de onde a gente mora. Então tem que tomar cuidado. Fome não é arma política. Fome é algo sério e tem 20 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil, e é sim responsabilidade desse governo atual, do governo Lula, de resolver esse problema. E a gente tem que cobrar e vai cobrar sem dúvida nenhuma. 11h06, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes vai repercutir o depoimento que coloca pela primeira vez as digitais do ex-presidente Bolsonaro na suposta tratativa de um golpe de Estado. O ex-comandante do Exército declarou à Polícia Federal que minutas golpistas foram apresentadas em uma reunião em dezembro de 2022 aos chefes das Forças Armadas. Como é que isso chega em Brasília, a repercussão no mundo político e os próximos passos também da investigação, a gente confere com a nossa reportagem direto da capital federal, logo depois do intervalo. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A CPFL Paulista instalou mais uma usina fotovoltaica e substituiu 348 pontos de iluminação na 11ª Brigada de Infantaria Leve em Campinas. As melhorias vão gerar mais economia e sustentabilidade para a instituição. Essa é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética ANEEL da CPFL Paulista. Transformar o uso da energia é pensar no futuro. Vem com a CPFL. Band Mulher, de 75, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal espera uma queda em torno de 20% no preço do arroz nas próximas semanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião com os ministros nesta quinta-feira para tratar da alta dos preços dos alimentos aos consumidores no fim de 2023 e no início deste ano. Entre novembro e janeiro, o grupo de alimentação e bebidas foi o que mais pesou no cálculo da inflação no bolso dos brasileiros. As questões climáticas, como as altas temperaturas e o maior volume de chuvas em diferentes regiões do país, influenciaram a produção dos alimentos e, consequentemente, os preços. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governo espera que a baixa de preços seja repassada na mesma medida para os consumidores pelas empresas atacadistas que fazem a distribuição ao consumidor. No caso do arroz, isso deve acontecer na virada do mês de março para abril, à medida que haja reposição de estoques a preços menores. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. 11h10 nesta sexta-feira, hoje dia 15 de março de 2024. Hoje é o tal do Dia do Consumidor. Sabe o que é o Dia do Consumidor? É mais uma data criada pra gente comprar algo que a gente não precisa, mas como tá baratinho, a gente vai lá e acaba fazendo uma graça pra algo que talvez a gente nem tenha dinheiro pra isso. É mais porque não faz o menor sentido, no meio de março, 15 de março, Dia do Consumidor, no dia que tá tudo mais barato. Mas por que eu tô falando do Dia do Consumidor? Se você for aproveitar as promoções, o Procon Campinas divulgou o ranking em relação ao ano passado, como foi o Dia do Consumidor do ano passado, apresentando os dados dos postos descentralizados de atendimento, da sede administrativa, setor de cartório, audiência, enfim. As lojas que no ano passado foram campeãs de reclamação no ano de 2023, também no Dia do Consumidor. Então, se você eventualmente vai fazer alguma compra, tá precisando, tem muita gente que vai aproveitar, porque já que o comércio, já que o mercado escolheu essa data para fazer promoção, vou aproveitar para comprar aquilo que eu preciso. Entre na página procon.campinas.sp.gov.br procon.campinas.sp.gov.br.
Ali tem o ranking 2023, um ranking anual lançado em comemoração ao Dia Mundial do Direito dos Consumidores, para você saber quais foram as empresas campeãs de reclamação ao longo de 2023, incluindo nessa data. E de repente já, essa aqui acho que é melhor deixar para lá. E as outras com menos reclamações, você de repente se sentir mais seguro para alguma compra. Fez alguma compra por impulso nesse Dia do Consumidor, Thiago Prudente? Não, eu quase não faço compras, né, Heitor? Nessas datas é muito raro. Tô até vendo aqui algumas coisas boas, promoções, mas nada assim que seja aquela promoção. Tá mais com cara de enganação do que promoção. Tem isso também. 11 horas e 12 minutos. Olha, a Polícia Federal ontem teve um depoimento importante que pela primeira vez coloca as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe contra o Estado brasileiro. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, declarou em depoimento à Polícia Federal que ameaçou Jair Bolsonaro de prisão caso o ex-presidente insistisse em tentativa de golpe. Freire Gomes também declarou que minutas golpistas foram apresentadas em uma reunião em dezembro de 2022 aos chefes das Forças Armadas. O documento daria respaldo jurídico para reverter o resultado da eleição presidencial de 2022, vencida nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a Brasília saber mais sobre esse depoimento, a repercussão também no mundo político, com a Carolina Vilela, que acompanha tudo de perto. Bom dia para você, Carolina. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O que a gente percebe é que com os depoimentos, cada vez mais as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro acabam sendo inseridas nesta suposta tentativa de golpe que está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, confirmou, essa informação foi dada pelo nosso colega Túlio Amâncio, confirmou que ameaçou de prisão o ex-presidente Bolsonaro caso ele insistisse nessa tentativa de golpe. No depoimento, a PF, Freire Gomes disse também que minutas para reverter aí o resultado da eleição que foi vencida por Lula foram apresentadas aos chefes das Forças Armadas em uma reunião em dezembro de 2022 e que ele e o então comandante da Aeronáutica teriam se posicionado contra a essas medidas. A Freire Gomes também disse que a minuta que foi apresentada aos chefes das Forças Armadas seria a mesma encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e que Anderson Torres oferecia uma espécie de assistência jurídica para viabilizar a execução desse documento, que a gente lembra que trazia ali como principal proposta a instauração de um estado de defesa e para questionar ali principalmente o resultado das eleições. Também no depoimento, o ex-comandante do Exército disse que aqueles acampamentos bolsonaristas não foram desmontados, desmobilizados a mando de Bolsonaro e do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. E que diante dessa reunião em que as minutas foram apresentadas para a tentativa de golpe, o único que teria ali topado essa investida seria o chefe da Marinha, né, o almirante Garnier. No depoimento, a Polícia Federal, Garnier ficou em silêncio e a defesa dele agora quer ter acesso aos depoimentos de Freire Gomes e também de Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Se tiver acesso a esses autos, a esses depoimentos, agora quer, então, que Garnier fale novamente com a PF num novo depoimento. E a gente lembra também que nesse último depoimento, né, porque tudo está interligado, a Polícia Federal está somando ali, unindo todos os pontos, verificando essas declarações e montando esse grande quebra-cabeça nesse inquérito. Então também prestou um último depoimento recentemente, um depoimento esse que durou mais de 9 horas, entrou madrugada dentro, foi justamente o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e ele também confirmou que em pelo menos 5 ocasiões, 5 reuniões, Bolsonaro teria discutido com integrantes das Forças Armadas sobre essa minuta.
Cid disse que não estava na reunião e nessas reuniões, mas que o teor do documento teria sido revelado, então, por Freire Gomes. A gente segue acompanhando, então, os desdobramentos desses depoimentos que são fundamentais, importantíssimos para a Polícia Federal, então, concluir esse inquérito aí que apura essa tentativa de golpe de Estado. Muito obrigado, Carolina Vilela. Sinal sempre ligado com Brasília. A qualquer momento voltando com mais informações. E do lado bolsonarista, principalmente do grupo mais próximo a Jair Bolsonaro e ao ex-presidente em si, a sensação que passa é de que eles estão calculando não mais o se, mas quando Bolsonaro será condenado. A jornalista Andréa Sadi publicou agora há pouco no blog dela, no portal G1, a seguinte informação. Bolsonaro e aliados condicionam apoio para os candidatos a presidente da Câmara e do Senado a uma anistia em caso de condenação. Segundo a apuração da Andréa Sadi, Jair Bolsonaro e seu grupo político têm condicionado esse apoio, principalmente para Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que é apontado como o principal candidato à presidência do Senado. Eleição que só vai acontecer no ano que vem, não é para esse ano. Segundo os aliados do ex-presidente, hoje Bolsonaro tem uma situação confortável para conseguir a aprovação da anistia na Câmara. Já no Senado, a expectativa é de que a proposta seja barrada, enquanto a casa for presidida por Rodrigo Pacheco. Se já está se pensando numa anistia, é porque cada vez mais os fatos que vão se apresentando colocam em xeque Jair Bolsonaro e seu grupo político mais próximo, Thiago Prudente. O que me chama a atenção, Heitor, é um pedido de anistia antes mesmo de você ser condenado. Concorda comigo? Você nem foi condenado. Dá a sensação de que tem muita coisa para aparecer ainda. Exatamente. E aqui, me desculpe, se você está nos ouvindo, é bolsonarista ou gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, você tem que concordar comigo que algo de errado não está certo. Concorda comigo? Não sei nem se é esse o ditado, mas é mais ou menos nesse caminho. Porque é muito estranho um pedido de anistia diante de uma investigação que ainda caminha. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro não é apontado como, nos inquéritos da Polícia Federal, como articulador do golpe. Quem lê os relatórios que já foram divulgados vê isso. Ainda não tem nenhuma divulgação desse tipo. Pode ser que ele seja apontado, mas nesse momento o que se tem não é isso. Há o depoimento dos comandantes do Exército, comandante da Aeronáutica, a época que colocam mais problemas para Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. E aí a gente também tem que pontuar uma questão. Freire Gomes, que tinha aquela dúvida, será que ele foi legalista? Será que ele foi omisso diante dessa situação? Se essa questão de que ele prenderia Bolsonaro caso ele tentasse um golpe de Estado, coloca ele na figura que ele foi legalista, né, Heitor? Acho que esse assunto está resolvido. É claro que é a fala dele. A Polícia Federal vai verificar para confirmar se isso realmente aconteceu, porque havia essa dúvida. O comandante da Aeronáutica e do Exército foram omissos ou legalistas? E que existe uma diferença. Vou fingir que não estou vendo nada. E o comandante da Marinha, como disse, isso já não é algo novo, teria aderido a essa proposta de golpe. Mas a situação se complica ainda mais, porque a minuta golpista, que disseram que era só um documento, que alguém tinha deixado, saiu voando pelo Palácio do Planalto, pelo Palácio da Alvorada, né? Coisa simples, né, Heitor? Todo mundo sai entregando minuta de golpe aí para todo mundo, pelo menos no governo Bolsonaro, é isso que se disse, o próprio Valdemar da Costa Neto disse isso, e inclusive a imprensa, de que as pessoas procuravam e os documentos eram deixados por lá. Mas o que os comandantes dizem agora é que essa minuta foi sim apresentada, o que confirma a delação de Mauro Cid de que eles tiveram acesso a essa minuta, que ela foi discutida e que teve todo esse embate. Situação muito complicada do ex-presidente Jair Bolsonaro, e quem lê os relatórios da PF vê que a PF não está se baseando em delação. Ela nem precisaria da delação para confirmar 80% daquilo que ela já tem. Tá baseada em documentos, está baseada em
reuniões, em vídeos gravados, em horário de entrada, saída das pessoas, um relatório robusto. Então, sem dúvida nenhuma, a materialidade sobre a tentativa de um golpe de Estado vai se dando cada vez mais, o que é muito triste, porque mostra também uma fragilidade da nossa democracia e também uma robustez que conseguiu sobreviver depois de tudo isso. Acho que tem esses dois pontos. Agora, tapar o sol com a peneira, vai ficando muito difícil dizer que não houve uma tentativa de golpe no Brasil. Vai ficando muito difícil, a não ser que a sua ideologia política, aquilo que você entenda como verdade, sobreponha a realidade. Vai ficando muito difícil, mas como a gente sempre diz aqui, todos têm direito à ampla defesa, e o presidente Jair Bolsonaro, se for denunciado, vai ter esse direito, e a gente espera que ele dê as explicações sobre o que aconteceu, né, Heitor? Tem obrigação de dar como agente público que foi, pela vida pública que ainda tem, pelo número enorme de eleitores que ele teve na eleição de 2022 e pelo que sempre disse que jogaria dentro das 4 linhas, que não era contra a democracia. Então ele tem sim que se mostrar, explicar e, se for inocente, seguir a vida política. Se for culpado, pagar pelo crime cometido contra a democracia ou a tentativa desse golpe. Tentar crime já é considerado crime no Código Penal, a gente não pode esquecer disso. Não é porque o golpe não aconteceu que a gravidade da discussão dele ter ficado iminente tem que ser jogada para debaixo do tapete. 11h23, o ouvinte participa conosco também no Manhã Bandeirantes, depois do Thiago Prudente. Diga, Thiago. Não só é que você tocou num ponto que é importante, né? Porque a discussão era se... porque você discutir um crime, vou roubar um banco. Eu e você debater sobre roubar um banco, não é crime. Mas se a gente começar a preparar esse roubo a banco, é crime. E a discussão aí é exatamente essa, né? Era só uma discussão ou houve a preparação de um golpe? E os depoimentos que vêm agora vão demonstrando que houve uma preparação. E tem um detalhe, na lei que institui o golpe de Estado como um crime, fala-se sobre o uso da violência. Então, o 8 de janeiro, se não tivesse o 8 de janeiro, Heitor, provavelmente a gente não teria nenhuma imputação de crime, porque a legislação, claro que é uma discussão jurídica sobre isso, mas há esse debate sendo realizado. Então, a gente tem agora aí a defesa tentando trabalhar, dizendo que só foi uma conversa, não houve preparação, coisa nenhuma, entendeu? E olha, enquanto nós falamos, a informação que está sendo divulgada neste momento na tela do Band News TV, o ministro Alexandre de Moraes torna público os depoimentos à Polícia Federal sobre a suspeita de tentativa de golpe. Então, a partir de agora, nós vamos saber exatamente o que foi dito em cada um dos depoimentos. É a informação divulgada neste exato momento pela tela do Band News TV. Alexandre de Moraes torna público depoimentos à Polícia Federal sobre a suspeita de tentativa de golpe. A ouvinte Carmen... Coitado dos colegas na redação. Vai dar uma correria maluca, insana a partir de agora. A ouvinte Carmen, final do telefone 9849, escreve: imaginem se essa minuta fosse feita pelo presidente Lula. A gritaria que teríamos da extrema-direita, etc. É a opinião da Carmen. Tem mensagem de áudio chegando também neste momento. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Eu tenho um certo receio ao falar desse negócio do golpe, do Bolsonaro, essas coisas assim, no seguinte sentido: tudo é muito explosivo, né? Olha lá, ele fez, apontam o dedo. Não quero nem saber se o cara realmente está falando a verdade ou não, o cara já é culpado. Isso não acontecia no Lula. Você tinha que provar, e mesmo com a prova, a pessoa falando que é inocente. Então, eu acho que sempre são 2 pesos e 2 medidas, né? 2 pesos e 2 medidas. Heitor, você já comeu aquele milho refogado? Curau, feito da espiga do milho mesmo, daquela tia de comunidade? Sim. Então eu vou convidar você, o Thiago Prudente, todos que estão nos ouvindo, para a Festa do Milho, lá na comunidade Imaculada Conceição, que fica em Souzas. Atravessou a ponte do Rio Atibaia, você vira à esquerda e tem as plaquinhas como chegar. Festa do Milho, sábado amanhã 19 horas, domingo 12 horas no início.
passa lá, vamos tirar uma foto. Falta a foto de vocês no meu álbum de artistas, tá? Uma hora eu quero tirar essa foto com você, com o Thiago Prudente, com o Gil Kleber. O Gil Kleber, outro dia eu esqueci até de tirar junto com ele, que nós ganhamos os ingressos, né? Então, essa é a minha opinião sobre o negócio do Bolsonaro. Convido a vocês para a festa do milho. Grande abraço a todos, DJ Ale. Que recebeu uma mensagem ali no final do áudio e que deve ser alguém interessado em ir na festa do milho, porque olha, já me deu água na boca só de pensar. Muito bacana aí, portanto, a dica do DJ Ale para esse final de semana em Sousas. Amanhã eu não sei se vou ter condições às 7 da noite, não sei qual vai ser o andamento do próximo sábado, né? Tem uns compromissos aí amanhã, então vamos ver. Mas no domingo vou tentar sim, vou tentar participar desse evento. Tem mais uma mensagem de áudio aqui pra gente fechar essa semana do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, galera da Band. Bom, se o cara está desesperado, louco por anistia, porque algo errado fez, né? Porque ninguém fica pedindo anistia sendo inocente. Então, o cara tem muita culpa no cartório. Isso já sabemos, né? Mas os bolsonaristas vão falar que é o STF que quer prendê-lo. Mas se o cara está desesperado por anistia, algo errado tem. Tanto Negrão. Quero pedir já, Thiago Prudente, uma anistia para segunda-feira se o Palmeiras for eliminado do Campeonato Paulista, tá? Ah, mas não vai ser eliminado, né? Com todo respeito à Ponte, mas eu acho que o Palmeiras passa. Sim, o time da Ponte não é um time ruim, mas o time do Palmeiras é muito superior, né? A gente tem que ter realidade. Claro, jogo único, futebol tem um imponderável, mas eu acredito que o Palmeiras passa. Se a Ponte passar, vai ser um imponderável em ação. Fica tranquilo, relaxa aí, vai dar tudo certo. Não é e só sobre o DJ Ale aí, a festa do milho, o pessoal tá todo mundo convidado, vale muito a pena. E tem um detalhe, a imprensa era lavajatista, não vem com essa história não, que a imprensa era lavajatista. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque quando eu falava contra aqui, que o devido processo legal estava sendo exacerbado, era execrado aqui. Então, eu posso dizer, a imprensa era lavajatista. Não tem nada disso de respeito às medidas, a imprensa atacava também do mesmo jeito. Só para pontuar aqui. Mas tá a festa do milho, mas fica tranquilo, Heitor. Eu acho que dá Palmeiras. Posso dar um palpite bem honesto, de coração? Fala. 0-0 no tempo normal, com a Ponte jogando na retranca. Então estão eliminados. E jogo nos pênaltis, o Palmeiras não sabe bater pênalti. Não, se for pros pênaltis, dá Ponte Preta, isso é certeza absoluta. Vai pra gente rodar. Portuguesa e Santos. Acho da Portuguesa, acho que vai dar uma zebra aí. O outro confronto é Red Bull, São Bragantino, Paulo Inter de Limeira. São Paulo e Novo Horizontino, eu acho que dá Novo Horizontino e eu acho que passa a equipe do Red Bull Bragantino. Vamos aguardar, porque segunda-feira a gente tira as dúvidas, vamos fazer o tira-teima aqui da rodada do Campeonato Paulista, que é a grande atração aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, a partir de agora com Nossa Área, hoje com o comando de Carlos Batista, e que será também... A Origem está chegando no microfone da Rádio Bandeirantes, e amanhã tem a transmissão cobertura completa direto da Arena Barueri, Palmeiras e Ponte Preta, a bola começa a rolar a partir das 18 horas, mas antes você já começa a saber todas as informações da Macaca do Verdão e também o que de mais importante aconteça no futebol brasileiro. E a gente fica por aqui, Thiago Prudente. Um abraço, Heitor, aos ouvintes. Ótimo fim de semana. E só para os ouvintes entenderem, o Heitor fica com essa história aí de 0-0, pênalti, porque ele não quer falar que vai vencer para não dar azar. É por isso aí, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Meu amigo, tô nem dormindo direito. 11h30 da manhã, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Obrigado pela sua companhia com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi na mesa de som, com Danilo Capucci na central técnica. Carlos Batista tá chegando. Um grande abraço e bom final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de